Bem, na verdade eu não decidi me tornar um dublador. Aconteceu meio que por acaso. Para ser dublador tem que ser ator profissional, eu já era, e aí eu acabei conhecendo alguns dubladores. E aí eu fiz um teste para uma peça de teatro que ia ser dirigida pelo Newton da Mata, que já faleceu, fazia a voz do Bruce Willis. Eu passei para esse teste, para essa peça, e aí por motivos profissionais eu não quis fazer a peça. E ele me perguntou se eu queria ser dublador, que era só o ir na Herbert Richards, e aí eu poderia ingressar na carreira. Então, na verdade, eu era um ator fazendo teatro, fazendo alguns musicais, e aí pintou um convite, me chamaram para ser dublador, e por isso eu fui. O meu início eu posso dizer que foi bem particular, rápido e especial. É, Geralmente, quando você começa a dublar, você termina um curso, você se apresenta às empresas e faz o que a gente chama de estágio, onde você fica sentado, assistindo, uma semana, duas, um mês. Aí um dia alguém te chama para fazer uma pontinha e vai, e aos poucos você vai indo. Esse processo pode demorar 6 meses, um ano. No meu caso, eu digo que foi bem particular e especial e rápido, porque no primeiro dia que eu fui assistir uma gravação, eu me sentei para assistir a gravação e a pessoa da gravação que eu ia assistir faltou. E coincidentemente o rapaz tinha uma voz parecida com a minha. Então ali ele já perguntou: olha, fulano faltou, você quer fazer o papel dele? Ali eu já comecei dublando. No primeiro dia, sentei por um minuto, meu estágio durou um minuto, e eu já comecei a dublar. Então foi bem diferente, bem rápido. Eu diria que um dos aspectos mais positivos, primeiro seria a questão de que você não fica, por mais que a sua voz seja única, a sua estampa, ela não é uma questão. Então, se o cara é baixinho, se o cara é careca, se a mulher é gordinha, se o cara é vesgo, nada é empecilho para ele dublar. Como na televisão, às vezes, né? A televisão limita muito, o teatro também limita um pouco, o cinema também limita um pouco. O ator às vezes fica muito encaixado, ou faz sempre o vilão, ou faz sempre o porteiro, ou faz sempre o bandido, ou faz sempre o mocinho, a mocinha. A dublagem te permite um leque muito maior de possibilidades. É claro, se a pessoa tem uma voz bonita, ela vai ter a possibilidade de fazer o galã, a moça vai fazer a mocinha. Se a pessoa tem uma voz mais fininha, vai ter outras possibilidades. Mas se o dublador consegue variar bem a voz, ele vai conseguir ter uma gama enorme de personagens. Esse é um aspecto super positivo. E o outro é de que você pode fazer muitas coisas diferentes num dia só. Você de manhã faz o vilão, de tarde faz o mocinho, de noite faz um psicopata, aí no meio disso você faz um desenho onde você é uma pulga, ou você faz um robô, ou você faz o planeta Sol, ou você faz o vento. Tem todas as possibilidades. Você pode ser um ventilador, você pode ser um boneco, você pode ser um tapete falante, um cachorro, um gato. Então essa gama gigantesca, isso é maravilhoso. Isso só a dublagem pode te permitir. Na TV e no cinema você vai ter isso de uma maneira um pouco diferente, mas assim, realmente a dublagem te permite isso. O aspecto negativo é que você fica muito refém da sua voz, né? No sentido de que é, se você estiver doente, se estiver rouco, você não pode trabalhar. Então você tem que ter uma preocupação muito grande com o seu instrumento, em relação a viroses, em relação a rouquidão, em relação a refluxo gástrico, em relação a frio, em relação à troca de temperatura do calor para o estúdio gelado, depois de volta para a rua que está quente. Então você tem que ter um cuidado exagerado com a sua voz, estar sempre atento ao seu material de trabalho, porque se você tiver um pouco rouco, um pouco fanho, um pouco nariz entupido, isso tudo vai interferir no seu desempenho, interferir na qualidade da sua voz e você vai ser impedido de trabalhar. Então, isso é uma questão, você tem que ter um cuidado diferenciado, muito grande, diferente da maioria das pessoas. E a outra questão é que, por um lado, você não tem a exploração, né, como ator, do seu corpo, das suas feições, tanto assim, né, expressões de olhares e tal, é tudo muito concentrado na voz. Se você não se explorar fazendo peças de teatro, fazendo filmes, novelas, fazendo workshops, fazendo outros cursos dentro da área, você pode acabar ficando um ator muito sem expressão corporal e de repente daqui a um tempo pinta uma possibilidade de um trabalho numa outra mídia que não seja a dublagem, talvez seu corpo não responda mais como já respondeu no passado. Então tem que estar sempre atento, preocupado, essas coisas.
Para ser um dublador, você tem que, além de ser ator profissional, né, tem que fazer um curso de dublagem. É, você, os cursos variam de 3 meses a um ano. E aí você faz o curso, ali você já conhece, os professores geralmente são diretores que trabalham no mercado, você conhece outras pessoas e ali você vai começando a fazer os seus contatos. Então eu já fiz um curso e aí logo depois pintou o convite que eu tinha falado. Então eu fiz esse curso sim para ter a noção da dublagem, sobre como funciona o trabalho. E aprimoramento exatamente, não tem um aprimoramento em dublagem. O que a partir daí você começa a conhecer o seu instrumento, que é a sua voz, né? Você começa a entender como ela funciona. E aí, geralmente, os dubladores procuram alguma fonoaudióloga para poder fazer um acompanhamento, ver se tem alguma dificuldade na fala, se tem alguma questão a ser trabalhada. E aí você vai aprimorando o seu instrumento de trabalho. Eu tenho uma fonoaudióloga, eu vou lá eventualmente, mas eu posso dizer que eu já entendi esse mecanismo desse funcionamento, já são 22 anos na área, então já meio que conheço. Então, acho que o aprimoramento que eu fiz foi exatamente esse conhecimento com essa fonoaudióloga. Bem, para quais personagens eu emprestei minha voz? Então vamos lá, vamos fazer a matemática aí. São 22 anos de carreira, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Então são muitos filmes, muitos personagens. Realmente, graças a Deus, meu currículo é bem longo. Mas aí a gente pode ver, né, separando assim, por exemplo, de filmes, eu já dublei vários atores famosos. Geralmente eu dublei esses em 10, 12 filmes, como o Jake Gyllenhaal, o Ewan McGregor, o Jude Law, o Adrian Brody, o Matt Dillon, eh, nossa, tanta gente, vários, Paul Walker, são vários mesmo. De desenhos, um dos mais famosos que eu fiz, acho que os três mais famosos são A Dama e o Vagabundo, do Walt Disney, que eu fiz o Vagabundo. Um ano de carreira, pintou esse teste, eu fiz, passei, foi uma emoção, né? Poder dublar um desenho que eu via na minha infância, aí foi redublado, passou a ter minha voz. É outro muito famoso, O Príncipe da Cinderela, e o mais famoso de todos, o Marty, que é a zebra do Madagascar, que eu comecei a fazer já tem alguns anos, e depois teve o 1, teve o 2, teve o 3, que é um filme que, um desenho, uma animação, né, que todo mundo conhece, de 8 a 80, todo mundo sabe quem é, aquela zebra meio maluca. Então acho que são esses. E aí, de séries, tem a série Revenge, tem a série Once Upon a Time, teve a série Friends, tem, nossa, muitas séries, NCIS, bastante coisa mesmo. E nas novelas mexicanas, né? Várias novelas, agora estou fazendo uma novela turca chamada Sila, que passa diariamente na Band. Eu fiz A Usurpadora, conhecidíssima novela. Eu fiz o vilão da novela, que era o Willy Bracho, que era um louro e tal. E muitas, muitas novelas mexicanas também. São vários personagens. A dublagem brasileira sempre foi cotada como uma das melhores do mundo, sim. Já ganhando até prêmios internacionais, como talvez a melhor versão, se não me engano, do Rei Leão, vários, vários filmes. E quando eu assisto a dublagem de outros países, quando eu viajo, eu não acho tão integrada como a nossa, onde parece realmente que o cara está falando ali. Só que o que tem acontecido é que hoje em dia temos muitos novos estúdios. Então a dublagem clássica brasileira é uma das melhores do mundo. Hoje em dia está se fazendo nesses estúdios menores, que estão surgindo ainda em cidades fora do eixo Rio-São Paulo, que são estúdios ainda sem muita experiência. Essa dublagem não é um exemplo de uma dublagem maravilhosa. Mas acredito que com o passar do tempo, com a experiência, as praças que estão surgindo agora vão poder fazer um trabalho digno também. Em relação à remuneração, é muito variável, mesmo em relação ao iniciante, porque a gente ganha por hora, né? A hora é mais ou menos R$ 100. Então, vai ser dependendo de quanto você trabalhe. Se você for um iniciante que começa porque fez um teste para uma série e já começa dublando muito, o seu salário vai ser maior no final do mês. Se você é um iniciante que faz 1 horinha por mês, 2 horinhas, 3, 4, aí vai ser menor. Mas o valor que eu posso te passar é esse, né?
mais ou menos R$ 100 a hora, cento e pouco, e aí vai ser em função de quanto a pessoa trabalha, entendeu? Se ela conseguir trabalhar muito, ela vai ganhar bem. Se ela trabalhar pouco, não vai ganhar tão bem. Então, essa questão de avaliar o mercado foi o que eu falei antes. A gente está num momento de um aumento muito grande de material dublado, né? Filmes, séries do History Channel, séries do Discovery, né? Reality shows, desenhos. Então, a gente nunca teve tanta coisa dublada no país. Milhões de canais a cabo, Netflix. Então, o mercado aumentou muito. Tanto que os estúdios que existiam até hoje não estão dando conta de fazer tudo que é necessário. Alguns que têm capital estão aumentando seus estúdios, fazendo mais e mais estúdios, e aí estão surgindo as praças, né? Estúdios em Brasília, estúdios Sorocaba, no Sul, vários lugares, né? Minas Gerais, só que ainda engatinhando um pouco, né? Sem o know-how do eixo Rio-São Paulo, que já faz isso há décadas. Eles fazem isso há pouquíssimos anos, há um ano, há dois, há três. Então ainda estão engatinhando. Então é um mercado muito em expansão, onde teve uma entrada enorme de mão de obra, mas muitas pessoas que entraram ainda sem o know-how necessário, sem a habilidade para fazer uma boa dublagem, mas com certeza, com o passar do tempo, eles vão chegar num bom nível, isso sem dúvida.